Quem deve julgar o próximo? É Deus ou é você? Você já viu quantos canais de fofoca gospel existem por aí? Também, né? Com tantos escândalos no meio cristão hoje em dia, tem de tudo. Então, esses canais são quase de utilidade pública, afinal, todo mundo precisa saber, até para não ser enganado, certo? Deixa eu te falar uma coisa, isso não é bem assim. Todo mundo sabe que notícia ruim se espalha rápido, mas qual é a postura correta para a gente tomar em relação a esses escândalos? Essa resposta nós vamos encontrar no estudo de hoje da Bíblia, no ensinamento do nosso Senhor Jesus, em João capítulo 7, versículos 19 ao 24. Quem deve julgar o próximo? É Deus ou é você? Eu já ouvi gente dizendo que não podemos julgar as pessoas, porque quem julga é Deus. Mas alguns poucos já disseram que cabe a nós, sim, eu e você, julgarmos as pessoas. E Jesus também disse isso, você sabia? Só que tem um jeito certo de fazer isso. Ah, sim! E no final do vídeo a gente vai fazer uma oração para que Deus nos ajude a julgar as pessoas da maneira certa. Então, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você assistir esse vídeo até o final. Ei, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise quando a gente postar as novidades, ok? Bem, vamos ler a Bíblia? Antes de começar, deixa eu te contextualizar o que nós vamos ler. Jesus estava em Jerusalém durante a festa das cabanas, um evento que reunia judeus de todas as partes que peregrinavam até lá. Inicialmente, Jesus disse para os seus irmãos que não iria até a festa, mas acabou indo para lá escondido deles. E de todos também, porque os líderes judeus estavam planejando matá-lo. Então, certo dia, Jesus resolveu subir ao templo e começou a ensinar. E os judeus que estavam por lá ficaram admirados pelo seu conhecimento, porque Jesus não tinha se dedicado a estudar as Escrituras, pelo menos não do jeito que um mestre da lei ou um fariseu estudava. Então Jesus respondeu que a mensagem dele vinha direto de Deus. E que ele, Jesus, procurava honrar ao seu Pai Celestial, dizendo a verdade, e que não buscava a sua própria glória. Essa parte do texto nos mostra revelações maravilhosas, mas a gente já estudou isso em um vídeo anterior. Vou deixar um card aqui e o link na descrição, ok? Seguindo com o assunto, Jesus estava visivelmente irritado com os judeus, tanto que as suas palavras não foram nada amistosas. Vamos ler o texto de João capítulo 7, versículos 19 em diante. Vou ler o texto corrido com você, depois a gente vai refletir sobre o que o texto diz, tudo bem? Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então por que procuram me matar? A multidão respondeu, você está possuído por demônio? Quem procura matá-lo? Jesus respondeu, eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Segundo as palavras de Jesus, os líderes judeus queriam matar o nosso mestre, mas isso a gente já viu em estudos anteriores. Agora, uma das coisas interessantes nesse texto é que Jesus falou sobre a lei de Moisés e ainda disse que nenhum deles obedecia à lei de Moisés. E era exatamente esse o ponto. Eles queriam que Jesus obedecesse à lei, no caso era a lei do sábado, mas eles mesmos não obedeciam. Na verdade, aparentemente, eles não entenderam o que Jesus disse, tanto que ele explicou logo em seguida. Vejamos então as acusações de Jesus e a resposta da multidão, que também é interessante. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar?
A multidão respondeu: você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Veja que Jesus fez duas acusações no versículo 19. Na primeira acusação, Jesus disse que eles estavam desobedecendo a lei. E dessa acusação, eles nem se defenderam. E nós já vamos falar sobre isso, ok? Na segunda acusação, quando Jesus disse que eles queriam matá-lo, a multidão se defendeu. Foi como se dissessem: nós não queremos te matar, você é que está possuído por um demônio. Não sei se você sabe, mas essa história de acusar que o outro está endemoniado para defender o seu ponto de vista é muito comum. Tipo, espírito de rebeldia, espírito de Jezabel, espírito de sei lá o quê. Bem, eu e minha esposa já passamos por algumas coisas bem bizarras em algumas igrejas. Um dia eu conto para você em outro vídeo, ok? Em todo caso, eu e minha esposa sabemos como é difícil passar por situações de perseguição. E talvez você esteja passando por alguma situação dessas. Então, no final do vídeo, a gente vai orar por isso, ok? Voltando ao assunto de hoje, a gente viu que a multidão se defendeu, dizendo que Jesus estava possuído por um demônio. Tá, seja sincero comigo agora. Quando você vê esses escândalos acontecendo por aí, no meio do mundo cristão, você já pensou que essas pessoas talvez estejam possuídas por demônios? Sim, eu sei. Tem a parte da carne também, né? Os desejos da nossa natureza humana, além da parte espiritual. Bem, voltando ao texto, lembra que Jesus acusou o povo de não obedecer à lei? Então, ele teve que explicar essa acusação ao povo. Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados? No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não sei se a explicação de Jesus ficou clara para você, então vamos lá. A circuncisão era uma prática do Antigo Testamento, onde se cortava o prepúcio dos meninos recém-nascidos no 8º dia de nascimento. Era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo eleito. Hoje em dia, os judeus ainda têm essa prática. E, só por curiosidade, os muçulmanos também. Até porque eles também são descendentes de Abraão. Eles vêm de Ismael, filho de Abraão, com a sua serva Agar. No caso dos descendentes de Isaque, que são o povo de Israel, os que ainda praticam o judaísmo continuam com essa prática da circuncisão por motivos religiosos. Na verdade, por causa dessa aliança de Deus com Abraão. Essa história está em Gênesis 17. Veja os versículos 9 a 11. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Ei, nós que somos cristãos, não precisamos nos circuncidar, porque estamos debaixo da nova aliança com Deus, que foi feita através de Jesus Cristo e que veio para substituir a antiga aliança. Se você quiser, é só comentar aqui no vídeo que eu trago esse assunto também para a gente. É muito importante você saber e ter certeza de que você não vive mais na antiga aliança. Eu digo isso porque tem muitos líderes espirituais, entre aspas, por aí, que estão ensinando as pessoas a viver como se elas ainda estivessem na antiga aliança. Na verdade, essa sempre foi uma das formas mais comuns de manipulação dos fiéis. Pronto, falei. Olha só, no final do vídeo a gente vai fazer uma oração pedindo para Deus nos abençoar. O que você acha da gente pedir para Deus nos livrar dos falsos mestres? Voltando ao texto de hoje, Jesus estava dizendo que se alguém da multidão tivesse um filho recém-nascido, e se o dia em que esse menino deveria ser circuncidado caísse no sábado, eles fariam essa circuncisão, mesmo que a lei determinasse o contrário. Então,
Eles podiam quebrar a lei do sábado sem problemas, mas Jesus não podia curar no sábado? É uma incoerência, você não acha? Na verdade, essa questão de circuncisão que Jesus trouxe tem tudo a ver com o que ele falou, porque o povo judeu transformou essa prática em uma questão religiosa e esqueceu daquilo que era mais importante. Deus quer a circuncisão no nosso coração. Ele quer o nosso coração para Ele. É disso que se trata. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Entende? É isso que Jesus estava mostrando quando curou as pessoas no sábado, mas os judeus não entenderam. Se eles podiam fazer o bem para os bebês da sua família no sábado, por que não poderiam fazer o bem para as outras pessoas também? Veja a resposta de Jesus a um mestre da lei, em Mateus 22, de 36 a 40. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Assim fica bem fácil de entender. Concorda comigo? Tá, agora podemos ir em frente no assunto de hoje. Vamos ler novamente o texto de João 7, 24. Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Uau! Precisamos olhar mais a fundo essas palavras. A palavra aparências aqui, na língua original do Novo Testamento, que é o grego, é ópsis, que significa as características, a aparência externa de algo ou alguém, ou seja, o que os olhos podem ver. Então Jesus estava dizendo para o povo não julgar pelo que estavam vendo acontecer, que fossem além das aparências e que observassem aquilo que é verdadeiramente correto. Mas ele estava dizendo sim para que o povo julgasse as suas atitudes, mas que olhassem também para si mesmos. Ou seja, nós podemos sim julgar as pessoas, mas devemos ter cuidado porque nós também somos pecadores. Isso me lembra da advertência de Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 7, de 1 a 5. Veja: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Veja que Jesus nos adverte que seremos sim julgados pelos outros, conforme nós mesmos julgarmos os outros. O maior problema daquela multidão que ouvia Jesus e queria matá-lo porque ele não cumpria as regras do sábado é o mesmo que eu e você temos. A gente só consegue enxergar o defeito do outro. Para ver os nossos defeitos, que muitas vezes são bem maiores, a gente tem uma grande dificuldade. Essa foi a lição de Jesus para aquela multidão e também é a lição para a gente hoje. Eu e você precisamos olhar para dentro de nós e comparar a nossa vida com a vida de Jesus, os nossos pensamentos com os pensamentos de Jesus, as nossas emoções com as emoções de Jesus. Só assim vamos descobrir o quanto nós ainda temos que melhorar. Porque as regras aqui são outras. Lá fora, melhorar é conquistar, é ganhar mais e mais dinheiro, é ser mais bonito, é ser mais feliz. Aqui, melhorar é ser mais parecido com Jesus. Esse tem que ser o objetivo principal da minha e da sua vida. Então é isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Nós somos filhos de Deus. Fazemos parte dessa família celestial, certo? E nós precisamos nos adaptar a viver de acordo com isso. Para isso, nós temos a Bíblia, que contém todas as instruções para uma vida que agrada a Deus e onde nós podemos conhecer a fundo o nosso Senhor Jesus e os seus mandamentos.
Ei, lembrei de falar uma coisa para você. Não é porque somos cristãos que temos que fazer voto de pobreza, ok? Só temos que alinhar as nossas motivações e seguir os mandamentos de Jesus. Quanto aos mandamentos, eu preciso trazer esse texto para você de 1 João 5, de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e se obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Ei, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia! Esse texto que lemos agora fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, amar os outros filhos de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Mas talvez você tenha dificuldade em colocar isso em prática e até em olhar para dentro de si para identificar onde precisa melhorar. Mas saiba que eu e você não estamos sozinhos. Tem alguém que nos sonda e nos conhece, e conhece o mais profundo do nosso interior. É o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de nós. Então eu te convido agora a fazer essa oração comigo, para a gente pedir a Deus que nos ajude com tudo o que aprendemos aqui. Antes, deixa eu te convidar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, ok? E se você crê em Jesus, peço que curta esse vídeo, deixe seu comentário, sugestão, pedido de oração e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Espalhe essas boas novas. Então vamos lá, vamos orar. Se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai Celestial, nós agradecemos porque o Senhor nos salvou e nos chamou para fazer parte da sua família, através do seu Filho unigênito Jesus, que se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Isso é graça, porque nós não merecemos nada disso. Nós agradecemos pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos também porque, mais uma vez, o Senhor nos reuniu aqui para esse estudo da sua palavra. Senhor, nós queremos nos posicionar ousadamente agora como seus representantes aqui nessa terra. Mas nós, por nós mesmos, pouco podemos fazer, porque é o seu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós pedimos que o Senhor nos capacite com tudo o que precisamos, para que possamos desempenhar a obra que foi determinada para cada um de nós, e que o Senhor nos coloque em contato com as pessoas escolhidas para que isso aconteça. Queremos testemunhar a seu respeito, contar com as pessoas as boas novas a respeito de Jesus Cristo e também fazer algo por elas. Então pedimos que o Senhor trabalhe o nosso interior e nos dê recursos também para isso. Nosso coração se entristece por ver pessoas que estão sob um jugo pesado, Senhor, que não é o seu, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Então te pedimos que liberte essas pessoas e que nos ajude, e que nos capacite para que possamos ajudar aqueles que forem libertos, levando-os a toda a verdade a seu respeito. Pai Celestial, nós queremos fazer a sua vontade, queremos honrar o seu nome, te adorando em espírito e em verdade. Sim, nós queremos isso, Senhor, e queremos conhecer em profundidade quem é o Senhor e quem é o seu Filho, Jesus Cristo. Revela-nos, Senhor. Outra coisa que queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, para que possamos nos alimentar cada vez mais com as coisas espirituais, porque nós queremos que o seu Espírito que está em nós vença a batalha contra a nossa natureza humana. Tudo que pedimos, Senhor, está dentro do que a sua palavra nos ensinou hoje. Então sabemos que é a sua vontade para nós. E já agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel. Toda honra, toda glória, todo o louvor, honra, força e poder sejam a Ti, nosso Deus Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém?
Meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus vai nos dar vitória em tudo que nós pedimos para Ele, porque tudo que nós pedimos está de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.